Bom, diante do adiantado da hora, boa noite a todos. Eu quero dizer que acompanho o relator. Temos um voto aqui. Peraí. Olha, em síntese é isso que eu vou falar, mas como o Nelson Manrique foi até lá e volta, e ele me disse para falar, eu tenho que falar alguma coisa, eu preparei, fraquinho, mas preparei. Mas eu quero primeiro saudar o presidente Valdir, o ministro Aloysio, quero agradecer ao Nelson e ao Lima Teixeira, presidente da academia, pelo convite. E quero dizer o seguinte, esta lei está longe de ser aquela que nós gostaríamos, mas é a que nós temos. Então, é bom a gente tratar, né, de compreendê-la e aplicá-la, salvo aquelas hipóteses, Sandro, lembra? Que o Supremo falou, se entender que é inconstitucional, declara e não aplica, mas precisa declarar. Outro dia desse, teve a posse lá do TRT de São Paulo, e eu peguei uma carona no táxi com o ministro Pazianotto, que nós moramos ali mais ou menos perto. Aí, falando de muita coisa, o trânsito não anda, etc., ele me disse o seguinte, eu me lembro que um impacto semelhante a esse da Lei 13.467 foi a Lei do Fundo de Garantia de 66, que entrou em vigor em 67. Ele falou, eu era advogado de trabalhadores e o bem maior que se tinha no contrato era a estabilidade. E o Fundo de Garantia vinha para ameaçar a estabilidade e acabou acabando com a estabilidade. Pois bem, hoje de manhã eu estava lembrando que, quando eu tomei posse como juiz substituto, em 80, ainda havia processos em que se discutia validade da transação, se a estabilidade não devia ser devolvida porque havia vício de vontade, e, enfim, 13 anos depois da vigência da lei do Fundo de Garantia, que era janeiro de 67. Essa lei, mês que vem, vai fazer 1 ano. E nós estamos aflitos porque nós não sabemos ainda como aplica. É verdade que dos anos 60 para essa época, as coisas mudaram de ritmo. É tudo urgente. Mas nós temos que dar uma resposta, principalmente quem advoga para a empresa, como é que faz, sobre os vários aspectos. Em matéria processual, está aqui o TST, que não me deixa mentir, fez a instrução 41, orientando os regionais, o juiz de vara e a todos nós, de como é que se aplica a lei. Então, em matéria processual, eu acho que nós temos um rumo, que é a instrução 41 do TST. Não fez em direito material para não pré-julgar, senão perde a graça também, né? Pois bem, esse assunto da, como é que chama aqui o tema? Homologação do acordo extrajudicial, está aqui, ó, capítulo 3 da CLT com a lei nova, do processo de jurisdição voluntária para homologação do acordo extrajudicial. Isto segue uma outra regra do título 10, que é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Era preciso, sim, a meu ver, que o legislador regulamentasse esses dois institutos para a gente ter um rumo. O incidente de desconsideração era um verdadeiro pandemônio. Cada juiz fazia de uma forma, alguns nem faziam. Quando você ia descobrir, já tinham apanhado o dinheiro da sua conta, você não tinha nada a ver com aquela execução. O devedor tinha 48 horas para se explicar. O que não tinha nada a ver com o processo não tinha nem 5 minutos. Então, vem a lei e diz assim, olha, aplica assim, como o TST já tinha dito, na instrução, acho que 39, do CPC, olha, aplica o procedimento do CPC. E aqui a situação não é diferente. 855B, processo de homologação de acordo extrajudicial terá início petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Já melhorou. É requisito essencial que as partes sejam representadas por advogado. Eu fico me perguntando se essa regulamentação é para as partes ou é para o juiz. Eu acho que aqui é mais para o juiz do que para a parte. Só que o legislador foi um pouco pão duro, nós chegamos lá. Primeiro, é preciso que a petição seja conjunta, assinada por advogados. Não custa dizer que são advogados distintos, né? Um por reclamante e outro por reclamado. Está escrito antes dessa lei, lá no Estatuto. Segundo,
O parágrafo 1º, as partes não poderão ser representadas por advogado comum. Não custa lembrar. Se bem que, quando a lei começa a repetir coisa que é óbvia, Renato, sai bobagem, data vênia. Lembra quando botaram um infeliz parágrafo único no 442? Se for cooperativado, não tem vínculo de emprego? Acharam que era a festa do caqui. Era só fantasiar o cidadão de cooperativado. O que se fez? Em bom português, com todo respeito, avacalhou-se com um instituto que é precioso, que é o cooperativismo. Agora vem a lei e faz uma coisa semelhante. Olha, se for autônomo, não é empregado. Para que eles falam isso? Precisa dizer. Tem empresário que acha que... Ele foi na casa de fantasias, comprou fantasia de terceirizado, fantasia de autônomo e veste os empregados com isso. Vai perder, ué. E toca a senhora, que é advogada, explicar para o seu cliente que não é assim. Ele faz, porque o financeiro diz que é vantagem, depois perde, e a culpa, sabe de quem é? Da advogada. Que, por sua vez, põe a culpa no juiz. E é assim que a gente vive. E o juiz e o advogado falam mal de quem? Do Ministério Público. Não é? Nós somos como uma família. Um fala mal do outro, é assim. Ô, Renato, mas espera aí. O fato... Tá bom, vai, repetiu o que não precisava dizer, mas está dito, agora paciência. Faculta-se ao trabalhador ser assistido por advogado sindicado da categoria. Muito bem. E aí tem uma coisa que eu acho formidável. Gente, olha essa, se é para pegar. 855D. No prazo de 15 dias, presta atenção, a contada distribuição da petição conjunta de homologação, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença, além de não deixar cair os pratos do chinês. Sabe aquele do circo? Escuta, que juiz ou que juíza vai conseguir em 15 dias fazer tudo isso? É um convite para não respeitar o prazo. Eu sei que se falar com... Eu ia falar o ministro Ives, é um lapsus língua, que ele não tem nada a ver com essa lei. Mas ele vingou nós com a súmula 277. Eu tinha que falar isso para ele, esqueci. Quando mudaram lá a súmula 277 e disseram que da ultratividade, nós perdemos, eu e ele mais 10, mais 8. O resto ganhou. Agora, quando eu vi o 614 na lei, dizendo que acabou a ultratividade, eu falei, ele vingou a gente. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, precisa achar um critério. A lei não criou dois tipos de empregado, empregado comum e um categorizado. Quem é o categorizado? É o que tem diploma universitário e ganha mais de 11 mil reais, 2 vezes o teto da Previdência. Pois bem, esse critério é certo. Esse categorizado que a lei cria tem realmente autonomia para poder fazer alteração em pégios individual, está lá no 444, parágrafo único, de todos aqueles temas do 611, letra A da lei. Eu acho que é muito modesto, podia aumentar um pouquinho, mas aí fica assim, eu acho isso, ela acha aquilo. É como a história dos 15 dias. 15 dias para o juiz, talvez numa outra vara aí que tem pouco serviço, né? O Sandro já trabalhou em vara que tinha pouco serviço. Como é que chama que você foi lá? Itacoatiara. O Maitá lá? É. Eu trabalhei uma vez aqui em São João da Boa Vista. A gente vinha 6 testemunhas, eu via uma por semana, para garantir que na semana seguinte tivesse processo. Senão eu fechar a junta de São João. Aquela junta era uma beleza. O oficial de justiça, sabe o que ele fazia? Ele, toda semana, ele tinha que buscar um galão d'água em Águas da Prata. Era diligência para a gente beber. Era o máximo. Essa justiça, gente, já foi uma beleza. Agora tem muita gente. Nossa, que coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo lá em Humaitá, eu acho que 15 dias é pouco, hein, Sandro? De toda sorte, tem um prazo estabelecido. E o que é mais interessante, tem um procedimento a seguir. É isso que nós queremos. Nós não, porque eu não sou advogado. O máximo que eu posso ser é reclamado. Porque reclamante eu juro que eu não vou ser. Porque eu sei porque eu já trabalhei lá, eu não quero ser. Mas o que eu digo assim, para os advogados, o que precisa é um norte. Tem um procedimento? Ótimo. Não é o que eu quero, mas tem um procedimento. E você tem a expectativa que os 4 juízes daquela comarca seguem o mesmo procedimento.
E mesmo que um esteja em férias, venha substituto, o procedimento é aquele que a lei estabelece. Nisso, a lei é benéfica. A lei não é ruim nem boa. Em matéria processual, tem muita coisa interessante aqui que eu acho. Esses dois dispositivos são bons. Claro que o doutor Valdir está coberto de razão, como sempre, à exceção do resultado de jogo de amanhã à noite, viu, doutor Renato? Porque ele acha que o Palmeiras vai ganhar, mas cada um acha o que quer. Mas, fora isso, o que eu acho é o seguinte, ele está certo, acordo, 2 advogados muito distintos, não sei o quê, muito bem apessoados, 2 milhões. Ô, Valdir, alguma coisa está esquisita, eu não homologo. Né? Ou um reclamante que o juiz ouça e o reclamante não confirma os termos. Ninguém está dizendo que o juiz é obrigado a homologar. O que está dizendo nas entrelinhas é que ele precisa justificar, porque está escrito aqui no finzinho, eu sei que meu prazo já acabou. Olha aqui, ó. Designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Que sentença? Sentença que põe fim ao processo de jurisdição voluntária para a homologação do acordo. Se é sentença, tem que ter cabeça, tronco e membros. Relatório, fundamentação e conclusão. Na fundamentação, o juiz tem que dizer por que não homologa. Ou por que homologa. Não dá, ô Lima, para presumir dolo, má-fé, coação, vício, etc. Nós aprendemos isso na escola, precisa reavivar essa ideia. Isso se prova. O que a gente presume é o ordinário, é o ato lícito. Agora, o juiz, na sua experiência de audiência, ele vai dizer, olha, aqui tem, como é que tem carne embaixo desse angu. É uma expressão processual que se usa. Tem gato na tuba. É uma variação. Ou, eu não tenho segurança de que essa negociação entre empregado e empregador representa o que está espelhado nesse acordo. Não homologa. Só faltava essa. O juiz está obrigado a homologar. Claro que não. O que está obrigado é fundamentar. Por isso que eu comecei a falar com o Sandro, que o ministro Marco Aurélio, que fez uma bela palestra, aliás, presidente, podia fazer uma separata e dar uma cópia para todos nós, porque os anais do Congresso demoram para vir. Podia dar até para a gente amanhã à tarde, porque a eleição é só domingo. Mas eu fiquei tão impressionado com a palestra dele, que eu falei, pô, eu vou falar isso e vou me embora. Olha aqui, ó. Direito do trabalho no limiar da 4ª Revolução Industrial. Dependendo do resultado da eleição, será da 4ª Revolução Industrial, comercial, serviços, terceiro setor, agricultura, será o fim do fim. Que medo, né? Então, obrigado, chega.